Segunda Reis, capítulo 22, no verso 1. Diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou por 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Uma outra tradução diz: fez o que agradava ao Senhor Deus. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Diga assim: ele seguiu o exemplo do rei Davi, e não se desviou nem para um lado e nem para o outro. Verso 3 e 4 diz assim: no ano 18 do seu reinado, isso quer dizer que ele começou a reinar com 8 anos. No ano 18 do seu reinado, isso significa 18 com mais 8, 26. Então, quando ele estava com 26 anos, Josias mandou que Safã, o escrivão, filho de Azalias e neto de Mesulã, fosse ao templo. Josias deu a seguinte ordem: vá falar com Ilquias, o sacerdote, e diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo, que têm recebido ofertas do povo. Ele que entregue esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos consertos do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores e os pedreiros, e comprar a madeira e as pedras para os consertos. Os homens que estão encarregados dos consertos são homens honestos em tudo, e por isso não é preciso pedir que eles prestem contas desse dinheiro. Safã deu a ordem que o rei mandou a Ilquias, e esse lhe contou que havia achado o livro da lei no templo. Ilquias lhe entregou o livro e ele leu. Depois Safã voltou e contou ao rei o que aconteceu. Disse ele: os seus servidores pegaram o dinheiro que estava no templo e entregaram aos encarregados dos concertos, e estão trabalhando. E Safã disse também: eu tenho aqui comigo um livro que Ilquias, o sacerdote, me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando o rei ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas vestes, rasgou a sua roupa em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias, o sacerdote, e a Icã, filho de Safã, e a Acabor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá, a respeito das palavras que estão escritas neste livro. Deus está irado conosco porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. Ilquias, Aicã, Abdom, Safã e Asaías foram falar com uma profetisa chamada Uda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela se chamava Salum, filho de Tikva e neto de Aras. Era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram à profetisa Uda o que havia acontecido. E ela lhes disse que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem, a qual Deus enviou, dizendo: eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra o povo e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro, e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver.
e o nome desta cidade será usado para rogar pragas. Mas eu ouvi a sua oração, e por isso, só depois da sua morte, é que eu vou castigar e trazer juízo sobre Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei esta resposta. Agora no capítulo 23, no verso 1 e 3, me acompanha aí. O rei Josias ordenou que todas as autoridades de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele, e eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como até os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Diga assim: o livro que havia achado no templo. Isso significa que esse livro, a palavra de Deus, estava perdida dentro do templo. Ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus, o Senhor, uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. E todo o povo prometeu cumprir a aliança. Agora no versículo 25, capítulo 23, versículo 25 diz assim: nem antes e nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para Deus com todo o seu coração, mente e força, e o servisse obedecendo a sua palavra. O capítulo 22 e o capítulo 23, aqui de 2 Reis, ele narra alguns fatos interessantes sobre Josias, os quais eu quero nesta noite estar extraindo deles algumas verdades e trazê-las para a nossa vida nos dias de hoje. Em 2 Reis, no capítulo 22, no verso 1 e 2, diz aqui que Josias ele começou a reinar com 8 anos de idade. Por que ele começou a reinar com 8 anos de idade? Porque o seu pai, Amon, foi assassinado. Então, as pessoas pegaram os autores do assassinato do seu pai, mataram os autores, os assassinos, e eles colocaram Josias como um rei. Então Josias começou a reinar com 8 anos de idade. E é interessante aqui que a Bíblia diz que Josias fez o que agradava a Deus, o Senhor, e seguiu o exemplo do rei Davi. A Bíblia dá uma ênfase dizendo que ele seguiu o exemplo de Davi. Diga assim: Josias seguiu o exemplo do rei Davi. Agora eu pergunto para vocês, por que Josias não seguiu o exemplo do seu pai? O nome do pai de Josias era Amon, o nome do seu avô era Manassés. Se você ler no capítulo 21 de 2 Reis, você vai ver a história do avô dele, um homem cujo nome era Manassés, e a história do seu pai, chamado Amon. O vô dele, Manassés, foi um vô terrível, foi um homem ímpio e idólatra. Era tão terrível, tão maligno, que ele pegou alguns dos filhos dele, que eram pequenos, bebê, e lançou no fogo como sacrifício. Queimou os filhos no fogo para o deus Baal. Imagine um pai pegar o seu filho pequeno, e lançar o filho no fogo para ser queimado no fogo, realizando um culto a demônios, queimando o filho dele para demônios. Foi o que o vô dele fez, Manassés. O pai dele, Amon, também foi um homem ímpio, idólatra e de péssima reputação. Então, tanto o vô dele como o pai dele foram homens malignos, péssimos reis, ímpios diante de Deus. Cometeram atrocidades, coisas horríveis, barbaridades. E é interessante que, convivendo com seu avô e convivendo com seu pai, Josias tinha tudo para ser igual a eles, para se tornar um rei mau.
Mas com 8 anos aqui, Josias, ele preferiu não ser como seu pai, não ser como seu avô. Com 8 anos, sendo ainda criança, ele decidiu não seguir o exemplo do seu pai e não seguir o exemplo do seu avô. Dos 8 anos de idade, quando ele começou a reinar, até os 26 anos, Josias ele fazia o que era certo e fazia aquilo que agradava a Deus. Mas ele não conhecia Deus e ele não era convertido a Deus. Ele nunca tinha tido uma experiência com Deus. Mas é interessante que ele não conhecia Deus, não era convertido a Deus, nunca teve uma experiência com Deus, mas ele fazia aquilo que agradava a Deus. E por que ele fazia aquilo que agradava a Deus? Por que ele procedia de maneira correta? Porque ele seguia o exemplo do rei Davi. Então a primeira verdade que nós aprendemos através da vida de Josias é que uma pessoa pode fazer o que agrada a Deus e não ser convertida a Deus. Diga assim, uma pessoa pode fazer aquilo que agrada a Deus e não ser convertida a Deus, e não conhecer a Deus. Josias, ele era uma boa pessoa, um bom rei, e em sua conduta, como eu já disse, ele fazia aquilo que agradava a Deus. Por quê? Porque a vida de Josias foi influenciada por aquilo que ele ouviu a respeito do rei Davi. Então a conduta positiva de Josias foi que ele ouviu falar do rei Davi. E o rei Davi, diante do povo de Israel, era conhecido como um herói, porque Davi, ele venceu o gigante Golias, ele nunca experimentou uma derrota nas batalhas e nas guerras que ele foi. Davi libertou Israel das mãos do seu inimigo. Davi fez com que Israel se tornasse uma nação, o povo de Israel se tornasse um povo conhecido e temido nos dias de Davi. E eu acredito que o que Josias sabia a respeito de Davi era somente aquilo que ele ouviu falar através da história contada acerca de Davi, que era o herói de Israel. Então, ouvindo a história de Davi, ele se inspirou. A história de Davi exerceu boa influência na vida dele, de tal forma que ele disse: não serei igual ao meu pai, não vou praticar as obras do meu avô, eu vou ser igual a Davi, eu vou espelhar o meu reinado, eu vou me espelhar como rei na pessoa de Davi. Davi soube conduzir o reino, Davi foi vencedor. Então o seu comportamento, o seu procedimento foi baseado no exemplo de Davi. E nesse primeiro ponto aqui nós aprendemos duas coisas importantes. Primeiro, sobre a importância de deixarmos ser influenciados por bons exemplos. Todos nós temos o poder de influenciar e podemos também ser influenciados. Podemos influenciar de maneira positiva ou negativa. Algumas coisas exercem influência na minha vida. Agora está em mim, está completamente em mim, se eu vou deixar ser influenciado por as coisas boas ou ruins. E a pergunta que eu faço para você nesse momento é: o que tem influenciado a sua vida? Que coisas você tem ouvido que tem exercido influência sobre a sua vida? O que você tem assistido que tem exercido influência sobre a sua vida? Que amizades você tem que estão exercendo influência sobre a sua vida? Que influências são essas? São boas ou ruins? Toda influência boa traz bênção na nossa vida. Toda influência boa nos ajuda a melhorarmos, a sermos pessoas boas. Mas toda influência errada, toda influência negativa exerce poder negativo sobre as nossas vidas, levando-nos a ter atitudes erradas, comportamentos errados, fazer coisas erradas, falar palavras erradas que desagradam a Deus. Tem um ditado popular que diz: se tu me disseres com quem tu andas, eu direi quem tu és. E a Bíblia diz que pessoas podem exercer influência sobre nós. E Josias aqui, ele foi influenciado pela atitude de Davi, do rei Davi, mas Davi já estava morto há muito tempo. Mas ouvindo a história de Davi, ele quis se espelhar
tomou Davi como a sua referência, e isso foi bênção na vida dele, porque isso levou ele a fazer aquilo que agradava a Deus, isso levou ele a fazer aquilo que é certo e correto diante de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos nesse primeiro ponto aqui, é que se uma pessoa não é convertida, mas faz o que é certo e que agrada a Deus, o Senhor vai preparar um meio para que esta pessoa possa ser alcançada pela sua palavra, a fim de que esta pessoa possa se converter e ser abençoada por Deus. Então existem muitas pessoas que elas são boas, existem muitas pessoas que elas fazem aquilo que agrada a Deus, mas não são convertidas, não conhecem a Deus, apenas ouvirem falar de Deus, mas nunca tiveram uma experiência com Deus. Então o que Deus faz? Quando Deus, Ele vê, porque Ele conhece o coração das pessoas, vê que esta pessoa que não conhece a Ele, que nunca teve uma experiência com Ele, mas esta pessoa pratica aquilo que agrada a Deus, aquilo que é certo, por causa da sua consciência, por causa do seu caráter, por causa da sua honestidade, Deus vai preparar um meio, Deus vai preparar uma oportunidade, Deus vai preparar uma circunstância para que esta pessoa possa ser alcançada pela sua palavra. Um exemplo disso na Bíblia está lá em Atos capítulo 10. Atos fala de um homem chamado Cornélio. Cornélio não conhecia a Deus, mas tinha um temor a Deus, tinha uma reverência por Deus. Cornélio não era convertido, mas ele fazia suas preces a Deus, ele dava esmola, ele jejuava. Então Deus, vendo o coração de Cornélio, Deus preparou uma situação, uma oportunidade para que Cornélio pudesse ser alcançado pela sua palavra. Quando Cornélio estava na sua casa orando, ele teve uma visão de um anjo que apareceu para ele e disse: olha, Cornélio, Deus tem visto as suas boas obras, Deus tem visto as suas esmolas, Deus tem visto o que você tem feito. Eu vim aqui para dizer para você, envia homens a Jope, envia para uma cidade chamada Jope, para um vilarejo chamado Jope, e lá vai encontrar um homem chamado Pedro. Fale para que esse Pedro venha até a sua casa. E Cornélio fez isso, chamou seus empregados e mandou até Jope. Chegaram numa casa ali de um homem curtidor, e Pedro estava no terraço orando. E Deus deu uma revelação para Pedro, porque Pedro ele tinha os seus preconceitos. Pedro achava que só os judeus eram merecedores da palavra. Ele não entrava na casa de gentios, pessoas que não eram judeus. Ele não comia com pessoas que não eram judeus. E Deus deu uma visão para Pedro, de alguns animais, de alguns répteis, e disse para Pedro: pega e come. E Pedro falou: não, Senhor, nunca entrou na minha boca coisa imunda. E Deus falou para Pedro: não digas ou não faças de imundo aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus santificou. Resumindo, Deus disse para Pedro: vai vir alguns homens aí, já estão na porta, vai com eles. E Pedro foi com eles. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio era gentio. E quando ele entrou na casa de Cornélio, Cornélio dobrou os seus joelhos para adorar a Pedro. Pedro disse assim: levanta-te, porque eu sou homem como você, adora a Deus. E ali Pedro começou a falar da palavra de Deus, começou a falar de Jesus, e Cornélio se converteu, foi batizado ele e toda a sua família. É o mesmo que aconteceu aqui com Josias. Josias fazia aquilo que agradava a Deus, mas não era convertido a Deus, não conhecia Deus. Então a Bíblia diz que ele era um homem piedoso, temente a Deus, mas não era convertido a Deus. Agora em Reis, capítulo 22, no verso 13, 3 a 13, quando Josias completou 18 anos de seu reinado, Josias ele sentiu no seu coração de restaurar o templo de Jerusalém. Então Josias ele chama os seus homens e fala assim: viu? Ele chama o seu escrivão e fala assim: viu? Vai até o sacerdote Euquias, fala para Euquias que as ofertas que têm entrado lá no templo, que as pessoas entram na entrada do templo e colocam as suas ofertas lá, fala para o sacerdote pegar todas essas ofertas que tem guardado no templo, porque nós vamos restaurar o templo. Você vai pegar esse dinheiro, vai dar para uma pessoa responsável,
E essa pessoa vai pagar os pedreiros, vai pagar as madeiras, as pedras, para nós restaurarmos o templo. E nesse processo de restauração do templo, o sacerdote Elquias encontrou dentro do templo o livro da lei que estava perdido dentro do templo. E quando o sacerdote Elquias encontrou esse livro da lei, ele chegou para o escrivão Safã e falou: olha, eu encontrei este livro que estava perdido dentro do templo. Gente, a palavra de Deus perdida dentro do templo. E ele entregou nas mãos do escrivão, e o escrivão leu. E quando o escrivão leu, ele foi direto para o rei. E ele falou: ó rei, a ordem que o senhor deu para restaurar o templo foi dada. O dinheiro já foi pego, e já estão aí contratando os pedreiros, já estão aí pagando, comprando as coisas, está sendo feito aquilo que o senhor ordenou. Mas o sacerdote Elquias encontrou esse livro que estava perdido lá no templo. E certamente Josias disse: lê para mim. E quando o escrivão começou a ler o livro que estava perdido no templo, começou a ler o livro, naquele momento a palavra de Deus alcançou o coração de Josias, de tal forma que Josias rasgou as suas vestes reais e começou a chorar. Ele foi tomado por um temor. Neste exato momento em que Josias ouviu a palavra de Deus, ele foi tomado por um arrependimento verdadeiro e genuíno, e ele orou a Deus. E daí ele disse: agora procurem um profeta, uma profetisa, para que possa consultar a Deus a meu respeito e a respeito do povo, porque o que está escrito nesse livro aí vai acontecer. Nós e nosso povo, nossos pais, o meu pai e meu avô, os meus antepassados fizeram tudo o que desagrada a Deus, tudo aquilo que vai trazer maldição temos cometido. Então procura um profeta, alguém que possa consultar a Deus por nós. Eles foram e acharam uma profetisa chamada Ulda. E quando chegaram para Ulda, eles contaram o que aconteceu, e Deus usou a profetisa para trazer uma mensagem para Josias. E a mensagem era esta: o povo pecou, os seus antepassados pecaram, praticaram idolatria, praticaram toda a maldade, e eu vou trazer juízo sobre Jerusalém, eu vou trazer maldição, eu vou julgar. Mas envia esta mensagem especificamente agora para o rei. Diga para o rei: assim diz o Senhor, quando você ouviu as minhas palavras que estavam escritas no livro da lei, você se arrependeu, você rasgou as suas vestes, você orou, e eu ouvi a tua oração. Por causa da sua atitude, por causa do seu arrependimento, por causa daquilo que você expressou ao ouvir a minha palavra, eu não vou trazer esse juízo, esse castigo nos seus dias. Depois que você morrer em paz e for sepultado em paz, então eu vou cumprir com esta palavra, eu vou trazer juízo. Então o que nós podemos ver aqui, irmãos? Que Deus prepara a oportunidade para que a palavra dele alcance o coração das pessoas. Mas quantas pessoas que fazem aquilo que agrada a Deus são pessoas boas, mas não são convertidas? São pessoas boas que fazem aquilo que agrada a Deus, mas não são salvas. E quando Deus prepara a oportunidade deles ouvirem a sua palavra para que se convertam e sejam salvas, essas pessoas rejeitam a palavra. Quantas pessoas que têm rejeitado a palavra de Deus? Deus prepara oportunidades, Deus prepara situações para que elas possam ouvir a palavra dele, e Deus espera que a reação no coração das pessoas seja de arrependimento, de conversão. Mas essas pessoas rejeitam a palavra de Deus, rejeitam por causa de uma tradição religiosa. Eu nasci nessa religião, meu pai era dessa religião, meu avô dessa religião, minha bisavó é dessa religião, eu vou morrer nessa religião, e vai para o inferno nessa religião. Quantas pessoas que Deus prepara uma oportunidade para que a palavra dele alcance o coração das pessoas, e elas rejeitam, e elas desprezam, e elas negam. Josias podia ter feito isso, mas a reação dele foi o quê? De temor. Deus falou ao coração dele, e ele reconheceu que era Deus, e até pediu para que alguém consultasse a Deus. É essa reação que Deus quer ver no coração das pessoas.
Essa reação de ouvir a palavra dele e se corresponder de maneira positiva com a palavra dele. Porque quando a pessoa ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala no seu coração, e ela tem uma atitude, uma reação positiva, de arrependimento, de obedecer a palavra de Deus, Deus abençoa a vida dessa pessoa, Deus transforma a vida dessa pessoa, Deus salva essa pessoa, Deus muda a história dessa pessoa, Deus muda o futuro dessa pessoa. E foi o que aconteceu aqui com Josias. Deus livrou ele do juízo e da condenação, morreu salvo, em paz. Que maravilha! A segunda verdade que nós aprendemos através da vida de Josias é que conversão genuína é acompanhada de arrependimento verdadeiro. Diga assim: conversão genuína é acompanhada de arrependimento verdadeiro. Ao ouvir a palavra de Deus, como eu disse, Josias, a reação dele foi o quê? Ter temor. Ele rasgou as vestes em demonstração de arrependimento, humilhação, e orou a Deus. Quantas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não tem nenhuma reação de arrependimento, não tem nenhuma reação de mudança de atitude e de comportamento. Ouve a palavra de Deus, mas não se importam, não obedecem, não tomam nenhuma atitude em abandonar certas práticas que impedem elas de serem perdoadas e serem salvas. 2 Reis, capítulo 23, no verso 1 a 3. Josias, ele convocou todas as autoridades de Judá, as autoridades de Jerusalém. Depois ele subiu ao templo, acompanhado de todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, dos mais simples até os mais importantes. E a Bíblia diz aqui que ele leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor, junto à coluna real, e na presença do Senhor fez uma aliança. O que Josias fez? Ele falou assim: pessoal, é o seguinte, aqui está o livro da lei. E ele leu o livro da lei para as pessoas. Todos ouviram a palavra de Deus. Todos ouviram o que estava escrito na palavra de Deus, na lei de Deus. Daí Ezequias falou: eu vou fazer uma aliança com Deus, eu vou entrar num compromisso com Deus, de obedecer a palavra de Deus, e de fazer aquilo que agrada a Deus, obedecendo todos os seus preceitos e os seus decretos. Vocês querem entrar comigo nesta aliança? Vocês querem firmar esta aliança que eu vou fazer com Deus, para que possamos ser poupados da destruição, para que possamos ser poupados do juízo, para que possamos ser poupados? E a Bíblia diz que então o povo se comprometeu com a aliança. Mas estudando a história, nós observamos aqui que o povo, ao ouvir o rei Josias, se comprometeram em servir e seguir o Senhor e obedecer, mas não se arrependeram de todo o coração, não se converteram. É a mesma coisa que falar assim: Josias, estamos juntos nessa, Josias, assumimos o compromisso com você, Josias. Mas eles não se converteram, eles não demonstraram arrependimento verdadeiro. Então o que aconteceu? Josias foi poupado porque se converteu de verdade, teve um arrependimento verdadeiro, uma conversão genuína, mas o povo não. No domingo passado nós pregamos aqui, nós falamos que uma mesma mensagem chega para muitas pessoas, e na vida de umas pessoas ela faz efeito, e na vida de outros não. Nós falamos sobre a parábola do semeador, que a mesma palavra, a mesma semente que a palavra de Deus caiu em 4 tipos de terreno, 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus, a mesma palavra, mas a atitude em relação à palavra é diferente. Esta mesma palavra está sendo enviada no coração de todos nós que estamos aqui. Agora, qual vai ser a reação de cada coração? Qual vai ser a atitude de cada coração? Como iremos nos corresponder com essa mensagem que nós estamos ouvindo hoje? Vamos assumir um compromisso com Deus? A partir de hoje, você vai tomar uma atitude: a partir de hoje vou levar Deus a sério. A partir de hoje eu vou valorizar a salvação da minha alma. A partir de hoje eu vou parar de brincar de ser crente. A partir de hoje vou parar de apenas vir para a igreja para cumprir uma obrigação religiosa. A partir de hoje eu vou tomar uma decisão diante de Deus de fazer aquilo que Deus quer na minha vida. A partir de hoje eu quero assumir um compromisso com Deus. Josias fez isso, mas o povo não fez. O povo apenas falou para agradar ao rei, sei lá, mas continuaram nas mesmas práticas. Ouviram a palavra por um ouvido e soltaram por outra.
Agora em 2 Reis, capítulo 22, do versículo 15 a 20, através do seu arrependimento genuíno e conversão verdadeira, Josias ele foi poupado e salvo do juízo que veio sobre todos os demais que não se arrependeram e não se converteram. Agora eu pergunto, irmãos, por que algumas pessoas verdadeiramente se arrependem e se convertem e outras não? Que nós possamos fazer esse exame no nosso coração. Acho que o tema da mensagem de domingo passado foi: que tipo de coração é o meu? Novamente eu faço essa pergunta: que tipo de coração é o meu? Que tipo de coração é o seu em relação à palavra de Deus? A terceira verdade que nós aprendemos através da vida de Josias é que só quem se converte de verdade decide obedecer a Deus. Diga assim: só quem se converte de verdade decide obedecer a Deus. Em 2 Reis, no capítulo 23, do 1 ao 25, após ouvir a palavra de Deus e se converter, Josias ele decidiu buscar ao Senhor, decidiu remover tudo aquilo que fazia parte do paganismo, decidiu tirar da sua vida tudo aquilo que Deus condenava. Então, quando uma pessoa se converte de verdade, tem uma conversão verdadeira, ela decide fazer aquilo que Deus pede. Ela decide obedecer a Deus. Vejamos a decisão de Josias, do versículo 1 a 3 do capítulo 23. Depois de encontrar o livro da lei, que estava perdido dentro do templo, ao ler, Josias decidiu colocar em prática, obedecer, fazendo as coisas conforme a palavra de Deus instruía. Por não conhecer a palavra de Deus, para Josias e o povo, era normal ter em suas casas e até mesmo dentro do templo alguns objetos pagãos, alguns objetos de idolatria. Então a falta de conhecimento da palavra de Deus levou o povo a se corromper, fazendo coisas que iria trazer castigo e juízo sobre eles. Se você ler aqui o capítulo 23 de 2 Reis, você vai ver que dentro do templo tinha imagens de idolatria, imagens do deus Baal, imagens de Azerá, o ídolo poste, objetos de esoterismo, estava dentro do templo. Então a falta de conhecimento da palavra de Deus fez com que se tornasse normal algumas práticas, algumas crenças que eram contrárias aos princípios da palavra de Deus. Agora, trazendo para os nossos dias, quantas pessoas que a palavra de Deus está perdida na sua casa, está perdida na gaveta da cômoda, está perdida na estante lá empoeirando. A palavra de Deus está perdida dentro do celular. Tem a Bíblia dentro do celular, mas não lê. A Bíblia estava perdida dentro do templo. O livro da lei estava perdido dentro do templo. Então, trazendo para as nossas vidas, quantas pessoas hoje que a palavra de Deus está perdida nas mãos dela, porque não lê a Bíblia, não tem interesse em aprender, não examinam a Bíblia para saber se aquilo que estão fazendo está correto diante de Deus, por falta de conhecimento das Escrituras. Quantos estão errando e colhendo consequências de castigo e maldição sobre as suas vidas por falta de conhecimento da palavra de Deus? Muitas pessoas que professam crer em Deus, crer em Jesus, por falta de conhecimento da palavra de Deus, estão permitindo e levando seus filhos a participar do Halloween. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver meu filho participar. Meu irmão, minha irmã, você não tem conhecimento da palavra de Deus, você é ignorante da palavra de Deus. Halloween é apenas uma brincadeira, uma festinha da escola. Você não tem consciência do que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus está perdida na sua vida, você não tem conhecimento, você não aprendeu nada. Quantas pessoas que têm a palavra de Deus, dizem ser cristãos, mas vão no centro tomar passe? Gente, quando o salão do Arcanjo Miguel abriu naquela rua que vai para a Prainha, pessoas que vinham aqui na igreja, vieram, pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu estou perturbado. O que aconteceu? Eu entrei na igreja ali, falei, que igreja? Ali que vai para a Prainha. Falei, não tem igreja nenhuma ali?
A única que tinha era da Internacional da Graça, mas não tem mais. E me deram sal grosso e essas fitinhas e essas coisas aqui. Eu falei, o que você entrou a fazer lá, minha irmã? Eu pensei que fosse de Deus, sabe? Só o nome fala Arcanjo Miguel, não tem nada a ver. E depois a pessoa estava sendo perturbada. Está entendendo? Então tem tantas pessoas, irmãos, que a palavra de Deus está perdida na sua vida. Não tem conhecimento da palavra de Deus. E por falta de conhecimento da palavra de Deus, estão fazendo coisas erradas. Estão trazendo para a sua vida coisas, traz maldição. O que Jesus disse em Mateus 22, 29? Errais não conhecendo as Escrituras. Quantas pessoas que se dizem cristãos, crentes, que estão envolvidas com esoterismo, com a maçonaria, tantas outras coisas mais, que são contrárias à palavra de Deus, que traz maldição na vida da pessoa. Tem pessoas que se dizem filhas de Deus, crentes em Jesus Cristo, que creem em horóscopo. Certa vez, um irmãozinho chegou para mim e falou assim, ô pastor, qual é o seu signo? Pensei que ele estava brincando. Eu falei, eu sou de leão. Mas falei brincando, leão da tribo de Judá, né, que é Jesus. Daí eu falei, eu sou de Gêmeos. Eu parei assim, como assim? Então, eu sou de Gêmeos, porque eu nasci no mês tal. Falei, é verdade isso? Verdade, gente do céu. Tem pessoas que se dizem cristãos, creem em horóscopo. Tem aqueles que vão até para vidente, cartomante, cigana ler a mão. Tem pessoas que vão pedir para cigana ler a mão. Para com isso, meu irmão. Não precisa ler coisa nenhuma na sua mão, a Bíblia já diz para onde você vai. E o que vai acontecer na sua vida. Tudo isso porque falta de conhecimento da palavra de Deus. E o povo nos dias de Josias estava corrompido por falta de conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus estava perdida no templo. Só quando foram fazer uma reforma é que encontraram lá. Agora, meu irmão e minha irmã, fora isso que eu falei, quantas pessoas não têm patuá, escapulário, amuleto, pentagrama, cesta da fartura pendurada na geladeira? Tem crente que não tem conhecimento da palavra. Isso que eu estou falando, a palavra está perdida na vida dele. A palavra está perdida na casa dele. Não lê a Bíblia. A cestinha da fartura pendurada aí para não faltar nada. E aqueles crentes abençoados que tem semente de romã na carteira? E aqueles que tem $1 na carteira? Aquele dinheirinho que é indês. Superstição. Eu sempre tenho que deixar um indês na carteira para nunca faltar dinheiro. Para com isso, meu irmão. Superstição. Quantas pessoas, irmão, eu estou falando de pessoas que frequentam a igreja. Tem muitas vezes o olho de Horus, a cruz de Nero, o Yang, a cruz ansana, o elefante de costa para a entrada da porta da casa. Sal grosso. Tem igreja aí que faz campanha do sal grosso, ferradura atrás da porta, pé de coelho. Se pé de coelho desse sorte, o coelho não perdia o pé. E tantas outras coisas mais. Agora, trazendo um pouco mais para os dias de hoje. Quantas pessoas que são crentes, por falta de conhecimento da palavra de Deus, estão induzindo a criança, os seus filhos, o seu netinho a crer na mentira. João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. Agora está chegando o Natal. Quantos pais não falam para o filhinho, ai filhinho, Papai Noel existe? Mentira. Ai pastor, se eu falar para o meu filhinho que Papai Noel não existe, vai acabar com a fantasia dele. Ai, vai acabar com a inocência. E aí? Você vai ensinar seu filho a crer na mentira? Você vai dar uma legalidade para a mentira agir na vida do seu filho? Mas ele vai ficar com trauma. Quando eu crescer, vai falar assim, eu não tive infância. O Carne está aqui com quase 30 anos de idade. Está firme? Brincadeira, 23. O Carne e a Sueli, desde criança, nós ensinamos. Papai Noel não existe, filha. Quem dá presente para você no Natal sou eu e a mamãe. Eu lembro que nós estávamos aqui em Pedreira em 93, 94. Nós estávamos passando em frente a Cibelar, que era ali na 15 ainda. E tinha o Papai Noel sentado lá, né? O homem todo de vermelho e de barba. E a Sueli, eu quero pedir uma bicicleta para Papai Noel. Eu falei, Papai Noel não existe. Existe sim, eu quero. Papai Noel vai dar uma bicicleta para mim. Eu falei, não filha, quem dá o presente é eu e a mãe. Não, Papai Noel que dá. Eu falei, então tá bom.
Ela foi lá e pediu: Papai Noel, eu quero ganhar uma bicicleta. Papai Noel falou: vou te dar uma bicicleta no Natal. Passou Natal e eu e a Delma não compramos nada para a Suene. Nada. E daí ela falou: é mentira, pai. Papai Noel não existe mesmo. Papai Noel é mentiroso. Eu falei: Papai Noel é mentiroso mesmo. Falei para você que quem dá bicicleta para você, quem compra presente para você, é eu e a mãe. Papai Noel não existe mesmo. Eu falei: não existe. Então vamos lá na bicicletaria, você vai escolher uma bicicleta para você. E ela foi toda feliz da vida. Aí escolheu a bicicleta. Ficou feliz da vida. Não cresceu com trauma. Pelo contrário, tem saúde até demais. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Então muitas pessoas, por falta de conhecimento da palavra de Deus, estão levando muitas vezes a criança a crer em duende. Crer em duende, crer o quê? Que mais em fadas. E estão trazendo para dentro da sua casa objetos de idolatria. Objetos que desagradam a Deus. Objetos que são contrários à palavra de Deus. E até mesmo a árvore de Natal trazendo para dentro da sua casa. A árvore de Natal não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com a Bíblia. Estude, pesquise, para saber qual é o significado, de onde veio, qual era o simbolismo da árvore de Natal para os celtas. Então muitas pessoas estão trazendo para a sua vida algumas coisas, irmãos. Por falta de conhecimento da palavra de Deus, estão perecendo. Por falta de conhecimento da palavra de Deus, estão trazendo, ao invés de bênção, maldição sobre a sua vida. E é o que estava acontecendo no dia de Josias. Mas quando Josias ouviu a palavra de Deus, entendeu a palavra de Deus, teve conhecimento da palavra de Deus, ele decidiu obedecer à palavra de Deus. Outra coisa que Josias decidiu fazer foi derrubar os altares de adoração. Adoração tem a ver com devoção, com dedicação, com a entrega de sua vida e do melhor que você tem a uma divindade ou ídolo, objeto de veneração. Há muitas pessoas que precisam derrubar certos altares em suas vidas. Diga assim: muitas pessoas precisam derrubar certos altares em suas vidas. Para algumas pessoas, os altares, irmãos, o altar que precisa ser derrubado na vida dela é pornografia. Na vida de outras pessoas é a bebida alcoólica, é a cerveja, é a pinga, é a caipirinha, é o cigarro, é a maconha, é o crack, é a prostituição, é o adultério, é a fornicação, é o vício de jogos. Então tem muitas pessoas que precisam derrubar alguns altares da sua vida. Esses altares estão levando você a se dedicar muito a eles, a dedicar seu tempo a eles. E esses altares estão levando você a pecar, estão levando você a se afastar de Deus, estão levando você a fazer aquilo que desagrada a Deus. Outra coisa que Josias decidiu fazer, ele decidiu restaurar a celebração da Páscoa. Está lá no versículo 21 a 23, que era símbolo de salvação, redenção e comunhão com Deus, trazendo para as nossas vidas, para os nossos dias. Muitas pessoas precisam restaurar a sua comunhão com Deus, voltar a valorizar a salvação da sua alma, valorizar a obra redentora que Cristo realizou na cruz por eles. Concluindo, os resultados de um coração convertido são arrependimento genuíno, temor a Deus, obediência à palavra de Deus, abandono do pecado e vícios, mudança de vida e salvação do juízo e da condenação. Hoje foi lida a palavra de Deus neste lugar, nesta noite. E eu espero que esta palavra de Deus alcance o seu coração. E que você possa ter a mesma reação que o Josias teve. Uma reação de dizer: Deus, me arrependo, me converto a Ti. O que é conversão? É você estar seguindo uma direção, reconhecer que esse caminho está errado, pegar um retorno, para que você possa pegar o caminho certo. Eu não sei como que você está conduzindo a sua vida, mas hoje é noite de conversão. Hoje é noite de você tomar o caminho certo. Hoje é noite de você voltar para Deus e dizer: Senhor, estou cansado de fazer a minha própria vontade, de dirigir a minha própria vida. Hoje eu quero fazer a vontade do Senhor na minha vida e eu quero que o Senhor
Venha dirigir a minha vida, Senhor. Eu não quero para a minha vida condenação, juízo. Não quero colher consequências que o Senhor não deseja para a minha vida, Senhor. Hoje nós aprendemos que uma pessoa pode fazer coisas que agradam a Deus, mas não ser convertida a Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia e amor, Ele prepara oportunidades para essa pessoa ser alcançada pela sua palavra. Agora, o aceitar, se arrepender, se converter, depende somente da pessoa. Josias aceitou, se converteu, foi salvo. Os demais dentro do povo não. Só quem se converte de verdade toma uma decisão de servir a Deus, de obedecer a palavra de Deus, de abandonar aquilo que é pecado e remover da sua vida aquilo que desagrada a Deus. Se no decorrer desta palavra Deus falou ao teu coração e o Espírito Santo trouxe na sua mente que você tem guardado na sua casa alguns objetos que era de centro, alguns objetos que eram de feitiçaria, algumas coisas que são contrárias à palavra de Deus, você precisa dar fim nessas coisas. Lá em Atos, quando algumas pessoas de uma cidade ouviram a palavra de Deus, se converteram, a Bíblia diz que eles queimaram os livros de magia, queimaram os livros que ensinavam práticas dadas por espíritos malignos. Tem pessoas que muitas vezes têm na sua casa livros de São Cipriano, livros que ensinam bruxaria, magia. Lança fora, meu irmão. Tem pessoas que são crentes e falam assim: eu não bebo, Jesus me libertou da bebida, mas eu tenho lá o meu barzinho só de amostra. Porque tem uns uísque lá que na época eu bebia, era caro. O que está fazendo na sua casa, meu irmão? Se você se converteu, entregou sua vida para Jesus e não bebe mais, você quer que Zé Pilintra vai visitar a sua casa? Espírito de bebida alcoólica do centro? O que está fazendo na sua casa? Se você não bebe, se você se converteu, lança fora. Mas é uísque caro, e aí? Qual vale mais, a salvação da sua alma ou o uísque? Quebra, destrói este altar do barzinho na sua casa, se você tem este barzinho da sua casa. Destrói este altar. Destrói este altar. Quem se converte de verdade, ao ouvir a palavra de Deus, a primeira reação é obedecer, é abandonar aquilo que é errado e colocar a sua vida em ordem diante de Deus. Vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, eu transmiti esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Resultados de um coração convertido. Que esta palavra possa converter os corações de adolescentes, crianças, jovens, adultos, homens e mulheres, de tal forma que possa produzir resultado de perdão de pecados, resultado de libertação, resultado de salvação, resultado de santificação, de regeneração, de mudança de vida, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que esta palavra prospere no coração de cada um dos seus filhos que a ouviram, Pai. Eu peço, Senhor, e desde já te agradeço, Pai. Josias, ele chegou diante do povo, leu a lei, leu a palavra diante do povo, e ele disse para o povo: vocês querem assumir um compromisso? Vocês querem entrar numa aliança de seguir ao Senhor, de obedecer ao Senhor? Eu lanço para você este convite. Você quer nesta noite entregar sua vida a Jesus, se reconciliar com Jesus, vir a Jesus e dizer: Senhor, eu quero entrar numa aliança contigo. Eu quero assumir um compromisso com o Senhor. O Senhor conhece as minhas fraquezas, Senhor. O Senhor sabe que eu não consigo te servir, fazer a tua vontade, vencer as tentações, vencer o mundo, vencer o pecado, vencer Satanás com as minhas próprias forças. Mas o Senhor diz para você nesta noite: mas o meu espírito na tua vida e o seu coração convertido de verdade vai ajudar você a vencer e ser mais do que vencedor através da sua fé em mim, diz o Senhor.
Tem alguém que esta palavra falou no seu coração, você deseja vir à frente para estarmos orando por você? Fique à vontade. Deseja se reconciliar, entregar sua vida para Jesus? Deseja novamente assumir um compromisso com Jesus? Eu não sei como que está a sua vida. Se tem alguém, vem aqui. Estarei orando por você.